Ok, então iniciou aqui a nossa gravação. Como a gente vem sempre fazendo, a gente está fazendo as coisas do conteúdo do segundo ano gradativamente. Nós estamos no livro de vocês do segundo ano, finalizamos agora o capítulo 2 e vamos iniciar hoje o capítulo 3, certo? Por que isso? Até mesmo para que vocês possam acompanhar isso de forma gradual e vocês não tenham muita dificuldade. Esse é o interesse da gente trabalhar desse jeito, né? Trabalhar semanalmente tópicos, né? Onde vocês possam exatamente aproveitar as informações e assim evitar de vocês terem estresse e ter muita dificuldade. Sempre lembrando, tenho dificuldade num tópico que o professor Edson fez. Essas aulas são todas gravadas e está lá no meu canal do YouTube. Né? Se inscreva no canal, vão lá, assistam essa aula, né? E tentem aproveitar o máximo possível. Também, todas as aulas têm um PDF da aula, né? Com as resoluções das questões, certo? Eu vejo todos As os resoluções. PDF. Oi? Eu olho todos os PDF Pois é, os antes, PDF. antes de eu fazer. Isso, porque a gente já faz todas as instruções direitinho, tá bom? Então, vamos sempre fazer, seguindo essas etapas, que vocês não vão ter muita dificuldade, tá bom? E aí nós vamos, vou botar aqui para compartilhar a tela, vou mostrar para vocês aqui que já está liberado lá a atividade. É o capítulo 2, né? A gente terminou o capítulo 2, vamos começar agora o capítulo 3. Né? Ah, sim. Já terminou, a gente fez aquelas relações lá de tangente, né? Seno e cosseno. Aí agora nós vamos para as leis dos senos. Aí, na outra semana, a lei do cosseno. Lembrando que a gente vai terminar agora no mês de junho nosso terceiro, o segundo período, né? Que em agosto, né, depois das férias, a gente vai começar o terceiro. Né? Então, provavelmente a gente não vai finalizar o capítulo 3. Não tem problema. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer tudo gradual. Não adianta atropelar, porque tem que fazer mesmo desse jeito, de forma gradual. Então, vou mostrar aqui para vocês a nossa atividade, ó, que é a quinta atividade do segundo período, certo? Vocês vão ter exatamente o tempo de hoje até meio-dia para fazer a atividade, né, dessa atividade aqui. Atividadezinha rápida, certo? 5 questõezinhas, selecionada dentro das que a gente vai dar aqui uma explicação, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos tentar ser prático e rápido, até mesmo para que você não se canse muito e depois vocês possam estar pesquisando sobre isso aí, tá bom? Então vamos ver aqui nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, aula do segundo ano, matemática, né? Eu sou Edson. Vamos falar um pouquinho aí da característica da lei dos senos, o que é que a gente precisa, né? Por isso que a gente fez tudo bem gradual, falamos dos senos, né? Falamos do cosseno, falamos da tangente, né, que fica no eixo dentro da circunferência, e agora nós vamos trabalhar a lei dos senos, tá bom? Lembrando que aquela parte toda lá das propriedades, né, do seno, cosseno e tangente, elas ainda serão válidas aqui daqui para frente ainda, continua valendo. Por isso que isso não é uma coisa independente, a gente vê lá, mas ainda é usado aqui em alguns momentos, tá bom? Essa tabela são com os chamados ângulos notáveis, os ângulos mais usuais por nós, vai continuar sendo a tabela bem usual, né? Até mesmo para que a gente possa usar ela sem problema, tá bom, pessoal? Então, vamos começar o capítulo 3, né? Como eu falei para vocês, né? Aí da página 34, é a trigonometria em triângulos quaisquer, certo? Então, a gente vai trabalhar dentro da trigonometria, né? Por isso que ainda vai valer aquela parte lá das propriedades. Então, no estudo dos triângulos, retângulos, são definidas razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente para ângulos agudos, né? Então, aqueles ângulos exagerados, né? Ali acima de
de 90 graus, a gente não vai trabalhar dentro dos triângulos. Os triângulos se trabalha com ângulos inferior a 90 graus, tá bom? Então, com definições de seno, cosseno, tangente, né, na circunferência trigonométrica, né, você vai colocar o triângulo dentro da circunferência para fazer aí o estudo, tá bom? Então, é possível relacionar as medidas dos lados, né, dos ângulos, de outros triângulos quaisquer, né, como o octângulo, né, que tem aí 8 ou obtusângulos, né, aí são chamados triângulos que têm ângulo superior a 90, certo? São aqueles triângulos que são bem abertos mesmo, são aqueles triângulos que têm aqui um ângulo superior a 90 graus, aí ele já deixa de ser agudo, né? Tá bom? Na última parte desse capítulo, né? A gente vai ver um pouco mais na frente. Hoje a gente vai ver a parte mais simples. Aí na outra semana a gente começa a estruturar um pouquinho mais, aí depois a gente vai ampliando aí um pouquinho a dificuldade, tá bom? Então, vamos conhecer outro método para calcular a área de um triângulo, que é com esse objetivo que estudaremos agora a lei dos senos, é isso? E a lei dos cossenos. Hoje a gente só vai ver a lei dos senos. Na outra semana a lei do cosseno, tá bom? Então, está aqui a lei dos senos, né? Eu vou tentar ser bem breve com isso, para que vocês possam estar entendendo a lógica, né? O que é a lei dos senos. A lei dos senos, ele vai trabalhar, por exemplo, esses dois ângulos aqui, uma relação entre ele, né, esse lado oposto, entre esse seno desse ângulo e esse seu lado oposto, certo? Que vai valer a mesma coisa para esse ângulo também aqui e o seu lado oposto, com qualquer um desses outros dois aqui e seu lado oposto. O que é curioso da parte, né, o que facilita, é exatamente isso, né? Porque esses ângulos aqui, os três, são ângulos agudos, tá bom? Eles são ângulos inferiores a 90 graus. Então, vai dar certinho aí a relação. Quando não for, aí você vai ter de se usar de artifícios, tá bom? Mas vai dar para valer também, do mesmo jeito. Então, o básico é isso aí. Então, está aqui, né, que diz na leitura, bem interessante, né? E você vai chegar aí à definição desse teorema, tá bom? Mas o que eu estou falando para vocês é que o seno desse ângulo, né, pelo lado oposto, e o seno desse ângulo pelo lado oposto. Então, você vai fazer aí uma relação, né, esquematizando lado e ângulo, né? O seno do ângulo, especificamente. Então, por meio desse teorema, né, que apresentaremos a seguir, conhecido como lei do seno, poderemos resolver esse problema, né? Por exemplo, como eu já sei essa distância aqui, o seno desse ângulo é conhecido, aí eu sei o seno desse ângulo, mas não sei essa distância. Então, eu vou e calculo essa distância usando a lei dos senos, né, que é uma igualdade da relação entre distância e os senos, né? Então, as medidas dos lados, né, de um triângulo são proporcional aos senos dos respectivos ângulos opostos, né? Lembra que eu falei isso para você lá na parte anterior? É a constante de proporcionalidade, é igual à medida do diâmetro, né, da circunferência circunscrita a esse triângulo, ou seja, o triângulo fica dentro de uma circunferência. Então, ele está falando que isso aí é proporcional. Então, você tem aqui uma demonstraçãozinha, tem um triângulo aqui, qualquer, aí você vai transcrever uma circunferência, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que essa relação, que nós estamos falando da proporcionalidade, vai sempre se manter constante, né, em relação a esse diâmetro aqui, que é 2 vezes o raio, né, que é o diâmetro. Então, vai ficar sempre nessa proporcionalidade. Mesmo que você aumente o triângulo, quando você fizer a circunferência, vai dar sempre essa mesma proporcionalidade. Então, é um valor constante. Então, tá aqui o que a gente vai usar, pessoal, tá bom? O que a gente vai usar. Quem quiser se aprofundar na definição, né, na demonstração, beleza. Eu já garanti para vocês que não importa o que vai aumentando o triângulo, né, mantendo-se a proporcionalidade, sempre vai ser essa constante, né? Lembra que eu falei para vocês daquela relação dos ângulos, né? Então, a razão entre o lado oposto ao seno do ângulo, né, tem que ser iguais, sempre iguais. Vamos voltar naquela história que eu falei para vocês, certo? Então, ou seja, eu estou dizendo que o seno de 38, né, esse lado aqui, ó, esse lado BE, dividido pelo seno de 38,
é igual ao seno de 65 aqui, né, por essa distância AB. Não, essa distância AB dividida pelo seno de 35. E esse ângulo aqui, ó, que você sabe que a soma desses três aqui, ó, a soma desses três tem de dar o quê? Tem de dar 180. Então, se você já tem 38 e 65, quanto é que falta para 180? Aí você sabe aquele ângulo lá, certo? Vamos pegar aqui rapidinho, fazer a diferença. A gente colocar aqui, tá? Transcrevendo, tá bom? Transcrever aqui. Então, você tem 38 mais 65 menos 180. Você tem 77. Ou seja, você vai ter naquele outro ângulo lá, aqui, o ângulo 77. Vou botar de vermelho, viu que é melhor? Aqui, esse ângulo aqui, 77. Que é a soma dos três, os ângulos internos, vai dar 180. Então, esse ângulo aqui é 77. Né? Então, os três são agudos. Então, eu vou dizer o quê? Que o 600 dividido pelo seno de 77 tem que ser igual a essas mesmas proporcionalidades. Né? Se você imaginar aqui uma circunferência dentro. Né? Eu falei para vocês. Aí, nesse momento, eu posso querer saber, por exemplo, o raio. Então, essa propriedadezinha aqui, ela pode ser utilizada para descobrir o raio da circunferência, onde o triângulo aí vai estar sendo descrito dentro dela. Né? Mas a gente não precisa nesse momento disso. O que a gente sabe é exatamente essa proporcionalidade que nós estamos acabando de falar aqui. Certo? Aí você tem aqui, por exemplo, o ângulo A, aqui, ó, escrito aqui. Então você vai ter o quê? Que A, né? O lado A, o lado A, esse lado aqui. Ó. Então, aqui é o lado A, escrito aqui por BC, certo? Aí você tem aqui o lado B, ó. O lado B, esse aqui. Aí aqui, ó. Seno de B, esse ângulo B. O lado C, ó, que é esse bem aqui, ó. Então você vai ter aqui, ó, o seno de o lado C dividido pelo seno do ângulo C. Então, você vai ter mais ou menos essa relação aqui sempre válida, certo? Professor, por que que bem aqui ele não usou o ângulo A? Porque como esse ângulo A aqui, ele deu um ângulo agudo, né? Ó, aqui, ó, agudo não, um ângulo reto, aí você não usa como ângulo A. Então, você vai ter que descobrir esse ângulo aqui, ó. O de dentro mesmo aqui, ó, do triângulo, e não esse ângulo reto aqui, tá bom? É só por uma definição, mas dá para descobrir tranquilamente. Se você sabe esse e sabe esse aqui, você descobre esse ângulo aqui, tá bom? Mas o que é importante é a validade dessa propriedadezinha aqui, que a gente vai usar ela bastante, tá bom? Muito mesmo. Vamos pegar aqui um exemplo, certo? Para que a gente possa já entender direitinho o que é que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então vamos aqui. Voltamos ao problema da distância entre os portões dos dois condomínios apresentados lá na página anterior. Essa questãozinha aqui, ó. Essa aqui, tá bom? Essa daí. Vou fazer aqui o exemplo usando aqueles dados lá. Então, ó, eu sei essa distância aqui, certo? E aí eu quero saber essa distância aqui, ó. Aí eu tenho o seno desse ângulo e o seno desse. Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, qual é o seno do ângulo oposto a esse lado aqui? É o seno de 65. Então, você vai ter o quê? D, que eu quero saber, dividido pelo seno de 65, certo? Aí eu quero saber aquele outro lado. Lembra que nós fizemos lá, na agorinha aí, ó? Então, quanto é esse ângulo aqui? 77, né? Nós fizemos lá, né? 77.
Fizemos a diferença na golinha lá, usando a calculadora. Né? 77. Então, qual é o seno desse lado oposto, desse lado aqui, ó? 600, o lado oposto é 77. Então, vai ser o quê? 600 dividido pelo seno de 67. Eu vou usar mais nos problemas os ângulos notáveis, mas tem muito livro que gosta de trabalhar esses ângulozinhos pequenos. A gente vai ter que pegar aquela tabela, aquela primeira tabela, onde tem cada um dos senos, certo, pessoal? Não é problema nenhum, não. E a ver nos problemas dá essa relação do seno para vocês usarem. Né? Então, consultando a tabela trigonométrica da página 276, que vai estar lá na frente, né? Qualquer coisa eu posso, na próxima aula, pegar essa tabela e trazer aqui para a gente reforçar novamente, mas a gente já fez esse estudo, né, da tabela. Então, você vai ter o quê? Aqui, ó. Vou botar aqui mesmo o ponteiro. Próximo. Opa. Aí está aqui. Então, D, aí o seno de 65 é 0,90,631 igual a 600, e o seno de 77, que é 0,97,437. Aí você vai fazer aqui, ó. Esse valor vai multiplicar esse e depois dividir. Então, quando você multiplicar esse vezes esse, vai dar um valor, você vai dividir por 0,97. Então, você vai ter uma distância de aproximadamente 558 metros, tá bom? Então, o básico da lei dos senos é isso aqui, pessoal, tá certo? Quem fizer isso aqui faz 99% das questões envolvendo lei dos senos, né? Por que que não é 100%? Porque às vezes vocês vão precisar de usar aquelas propriedadezinhas anterior, tá bom? Em algum momento, tá bom? Então vamos ver aqui. No triângulo ABC, ao lado, determine as medidas do lado AB, certo? Aqui como vai envolver os ângulos obtusos, né? Mas não quer dizer que não vale, vale do mesmo jeito, tá bom? Os ângulos superiores a 90 graus. Do raio da circunferência, né? Circunscrito. Ele quer saber esse raio aqui. Lembra daquela história da constante que a gente falou? Né? Continua valendo do mesmo jeito, certo? Então, a medida daqui, então você vai aqui, ó. Então você tem aqui, ó, 45, 105, certo? Então você vai somar esses dois, subtrair por 180, você vai ter esse ângulo aqui, que é 30 graus. É importantíssimo vocês saberem esse ângulo aqui de 30 graus. Tá? Vou até botar aqui também. Foi calculado ali no exemplo, mas é bom vocês terem ele aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, você fazendo aí, 30 graus. Observe que aqui a gente tem dois valores notáveis. O de 30 e o de 45, tá bom? Então, observe que essa é a intenção, é proposital. Para exatamente a gente trabalhar essas relações. Então, aí ele bota aqui, ó, o lado AB, aqui, esse lado AB aqui, ó, é 8 centímetros. Então, esse lado AB aqui é 8. Então, ele já deu a medida aqui do lado BC, raiz de 128, né? Esse aqui é 8 centímetros. E o que que ele quer na questão? Então, a gente vai usar aqui, ele quer que você determine, né, desse ângulo subscrito aí, né, determine as medidas do lado AB e do raio. Então, o lado AB é fácil, porque você usa a relação do seno aqui tranquilo, né? Então, você tem aqui, ó, quem é o lado oposto aqui, ó? Aqui, ó, 128, né? Então, raiz de 128 dividido pelo seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Aí você quer saber esse cara, 8, que ele calcula aqui, então, pelo seno de 30. Então, você vai ter o quê? Esse lado, que eu não conheço, vou chamar de X ou AB, certo? Dividido pelo seno de 30. Então, você tem aqui, ó, BC seno de A, AB seno de C. Então, você coloca os valores, raiz de 28 sobre raiz de 2 sobre 2. O que eu quero saber, 1 meio.
Aí o que é que a gente pode eliminar aqui, ó? Você pode eliminar esse meio por esse meio, certo? Então você vai ter o quê? Que a distância AB, né, eu vou até fazer bem aqui a parte para que vocês possam entender por que que dá 8, né? A distância AB é igual raiz de 128, raiz de 128, dividido por raiz de 2. Como a raiz está em cima e está embaixo, então você vai dividir 128 por 2, tranquilamente. E vai dar como resultado, mantendo aí o radical, raiz de 64. Né? Raiz de 64, que é uma raiz quadrada perfeita, raiz de 64 é igual a 8, que é o resultado que ele diz lá. Então, pronto, encontrei aqui o 8. Agora vamos usar a propriedadezinha da circunferência. Lembra aquilo que ele falou? Né? Que essas razões, AB seno do ângulo, que no caso é o seno de C, ela é constante, né? Para os três lados. E quem é esse valor? 2R. É a proporcionalidade. 2 vezes o raio. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o que a gente já tem conhecido, o AB, que é 8, o seno de C. Quanto é o seno de 30 graus? É meio, certo? Então, você tem 2 vezes o raio, 2 vezes que eu quero saber. Então, você vai ter o quê? Vou fazer bem aqui, ó. Então, 8 dividido por meio, né? Então, divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 2 vai multiplicar o 8, fica 16, né? Então, quem é 2R? Então, 2R é igual a 16. Que é o resultado aí da relação aí de AB dividido pelo seno de 30 graus. Então, dá 16. Então, quem é R? Aí esse 2 é para o outro lado dividindo. Então, R é 16 dividido por 2. Que dá quanto? 8. Por coincidência, o raio deu a mesma medida do lado AB. O professor é sempre assim? Não, foi só uma coincidência, certo, pessoal? É porque deu uma coincidênciazinha. Em alguns casos acontece muito essas coincidências, certo? Centímetro, né? Nós estamos trabalhando aqui com centímetro. Mas não quer dizer que sempre vai dar certo. Pode acontecer que tem umas pequenas diferenças, tá bom? Então, temos aqui uma outra questão, né, para o nosso exemplo. Aqui ele já vê que precisa especificamente da calculadora, né, mas são dois ângulos notáveis. Nós temos aqui, ó, o 60 graus e 45 graus. Quando a gente for fazer aqui aquela relaçãozinha, somos 2 e subtrai por 180, você vai ter esse lado bem aqui, esse ângulo aqui, que pode, você vai precisar 75, né? 75 graus. 75 graus. Então, novamente, pela lei dos senos, vamos aqui, ó. Lembra, ó? Esse lado oposto, B dividido pelo seno de 60. Aqui eu vou chamar de AB, né? Aqui, ó, AB dividido pelo seno de 45. E aqui eu vou chamar de CB ou BC dividido pelo seno de 75. Então, isso aqui é uma constante. E se fosse escrito dentro da circunferência, seria o 2R. Nesse caso aqui não precisamos, tá bom? Então, vamos usar aí o que ele quer na questão. Ele quer que você calcule o lado AB e o lado BC. Então, você vai fazer comparando com um, depois comparando com o outro e encontrar os respectivos valores, tá bom? Então, o que é que a gente tem? Ele diz que a medida do lado né, medida do lado B, do lado AC, né, usa a tabela trigonométrica ou calcule cientificamente, certo? Então,
nós vamos ter aqui um resultado, né, em função de B. Todos eles em função de B, certo? Então, essa é a ideia. Então, a gente vai ter resultados em função de B. B é uma medida. Podia ser aqui um 8, um 10. B é um valor, tá bom? B é um valor. Esse B minúsculo é um valor. Então, vamos lá. Então, aqui você vai ter o quê? Vamos pegar aqui primeiro essa primeira parte aqui, ó. Pegar esses dois aqui. Então, eu quero saber isso aqui, eu vou usar aqui a relação dos senos, né? Então, esse aqui vai para cá multiplicando, então fica seno de 45 vezes B, né? Seno de 45 vezes B, dividido pelo seno de 60. Aí eu vou pegar os valores de seno de 45 e o seno de 60, certo? Fazer essa divisão, né, dos dois aqui, e aí essa divisão vai ficar multiplicada por B, usando aí os valores. Então, tá aqui, ó, são ângulos notáveis. De cima é raiz de 2 sobre 2, e o de baixo é raiz de 3 sobre 2. Esse 2 cancela com esse 2. O que é que sobra? Raiz de 2 sobre raiz de 3. Então, lembrando aqui que nós vamos ter o quê? 2 terços, né? De raiz. Mas aí a gente pode usar o chamado a racionalização, né? O que é a racionalização? É você multiplicar em cima e embaixo por um radical comum, né? Então, o radical comum que eu vou usar aqui é o raiz de 3. Então, eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Então, embaixo, raiz de 3, porque a minha intenção é tirar o radical do denominador. Então, o interessante é multiplicar sempre pelo radical do denominador. Então, raiz de 3. Raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, ficou aqui 3. Certo? Raiz de 2, aí 2 vezes 3, raiz de 6. Então, meu resultado, raiz de 6 dividido por 3, né? B, em função de B, que B é um valor, certo? Então, esse aqui é o nosso resultado. Raiz de 6 dividido por 3B, né? Então, raiz de 6 terço B. Pronto. Fiz aí a minha parte com relação essa parte aqui. Vou pegar a segunda parte, certo? Aí você pode fazer ou o primeiro, né? E é interessante fazer mesmo o primeiro, esse aqui, com esse aqui, certo? Porque o segundo já está em função de B. Se você for pegar ele, você pode até complicar um pouquinho mais, né? Então vamos pegar mesmo o primeiro, que aí já fica mais fácil você fazer a relação, né? Então você vai pegar o quê? Que o BC, aí esse 175 vai para cima aqui multiplicando o B, ó, é o que ele fez, ó, BC é o 175 vezes B, dividido pelo 160. A gente pegou aqui a primeira parte, certo? Então, isto isso implica em quê? Né? Que o BC, né, vai ficar aqui dividido aqui por essa relação, né? Então, quanto é o seno de 60, né? O seno de 60. O seno de 60 já viu, a raiz de 3 sobre 2, né? E o 75, a gente vai pegar lá na tabela o valor do seno dele, né? Então, quando você pegar aí o valor do seno de 75, você vai ter aí exatamente esse resultado. Então, você vai ter aí que o nosso BC, quando fizer essa divisão, né, usando aqui o valor do seno, vai dar aproximadamente esse resultado aqui, né? Que vai ser o resultado aí de 1,115. E o outro aqui, quando a gente fizer tudo em função de B, importante é em função de B, tá bom? É só uma trabalheirazinha, pessoal, mas a forma é essa daí, de usar. Agora vamos para nossas questões, que é o que vocês vão usar na atividade. E aí a gente sempre seleciona as mais simples para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então aqui nós temos um triângulo com dois ângulos também conhecidos, certo? Dois ângulos conhecidos, 60 e 45, né? Qual o lado oposto de 45? 8. Qual o lado oposto de 60? X, que é o que eu quero saber. Viu? É esse tipo de problema aqui que a gente vai fazer, envolvendo o triângulo. Aí a gente vai fazer aqui a lei dos senos, né? Então você vai ter o quê? 8 dividido pelo seno de 45, que é conhecido, x dividido pelo seno de 60, que também é conhecido, que nós somos chamados nossos ângulos notáveis, tá bom? Então, você repete aqui, ó, 8. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quero saber o x. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2.
Do jeito que nós vemos naquele outro. Cancela esse com esse. Né? Então, você vai ficar com o quê? Ó? Esse raiz de 3 vai para cá multiplicando 8. Vai dividir por raiz de 2. É o valor de x que eu quero saber. Então, quem é x? 8 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Aquilo que eu falei para vocês. Quando eu quero eliminar o radicando, né, a do denominador, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Sempre eliminar o denominador, o radical do denominador. Então, em cima e embaixo por raiz de 2. Então, embaixo ficou o quê? Raiz de 4, né? A raiz de 4 é 2, então embaixo ficou o quê? 2. E em cima, né? Repete o 8, aí raiz de 3, raiz de 2, raiz de 6, né? Aí divide 8 por 2, então dá 4 raiz de 6, que é o nosso resultado, tá bom? Sempre lembrar desse detalhezinho aí de como eliminar o radical debaixo do denominador, né? A parte de baixo que fica o nosso denominador. Na segunda, do mesmo jeito, certo? Do mesmo jeitinho aí. Aqui você tem. Aí agora aqui já envolve o ângulo obtuso, né? O ângulo obtuso, 140 e 15. Então, você vai pegar o quê? 10 dividido pelo seno de 140. Mas ele dá uma dicasinha aqui, ó. No triângulo ABC da figura, determine as medidas AB, essa medida aqui, ó, AB, e BC. Aí ele dificultou, né? Mas não quer dizer que é impossível, né? Ele só ampliou mais um pouco, né? Aí a primeira coisa é descobrir esse ângulo aqui, ó. A gente faz aqui, ó, 180. Você pega aqui, ó, 140 soma com 15, né? Dá 155. Aí você vai subtrair por 180, você vai ter aqui, ó, que esse ângulo aqui é de 25, certo? 25. Ângulo aqui é de 25. Vai precisar usar aquela tabelazinha que nós falamos, certo? 25 graus, esse ângulo aqui. Pronto, esses são os três ângulos. Então, vamos fazer a primeira parte, né? Que é descobrir o BC, certo? Eu já tenho um aqui que é 10, que é relativo ao seno de 140, então fica 10 dividido pelo seno de 140. O BC, ó, que vai ser, quem é o BC? Esse lado aqui, ó. Então, ele está relativo a quem? Lado oposto, seno de 15. Então, BC seno de 15, né? Aí nós vamos lá na tabela, né? Verificar aí essas coisas. Então, o seno de 140 é igual ao seno de 40 graus, certo? Que é igual a 0,64729. A parte ruim é que vocês vão ter de estar olhando essas coisinhas meio quebradas. Como eu falei para vocês, numa prova, a gente tem de dar essas informações para facilitar a vida de vocês. Então, não se preocupe. Numa prova, especificamente, vocês vão ter isso mais rápido na própria questão para você estar localizando. Ele vai dar o valor de cada um dos senos, certo? Então, nós temos 10, né? Dividido por 0,64729, que é o seno de 140, que é igual ao seno de 40. O BC, qual é o seno de 15? 0,25882, certo? Então, vocês vão multiplicar esse valor aqui vezes 10, né, que vai dar aí 2,58. Aí, quando você dividir por 0,164, você vai ter que esse lado lá, BC, vai ser 4,03, certo? Aí você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, o lado AB, né? Que está relativo ao ângulo do seno de 25. Então, o lado AB, ó, qual o ângulo oposto do lado AB? 25. Então, AB dividido pelo seno de 25 é igual a 10, né? Que a gente vai sempre trabalhar esse lado aqui, 10, pelo seno de 140, que a gente já pegou lá o seu valor, certo? Então, a mesma coisa novamente, né? Você vai multiplicar, pega esse seno aqui, ó, de 25, que dá 0,42262, multiplica ele vezes 10 e divide por 0,64, certo? Vai dar 4,2262, dividido por 0,64279, vai dar aproximadamente 6,57, certo? Então, não tem muito mistério com relação a essa questão. Na questão 3, certo? Na questão 3, então eu dou aqui, por exemplo,
Aí aqui eu dou, né? Aqui é dado o valor para que vocês vão usar, trabalhar. Ele só aumenta a complexidade, tá bom? Então ele diz que o seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 4 dividido por 4, certo? Tá bom? Então determine x e y, ou seja, esse lado aqui x e esse lado aqui y, da figura abaixo. Então, esse seno de 45 é conhecido, o seno de 30 é conhecido, e esse seno aqui eu acabei de dar ele aqui, ó. Porque a gente já sabe que somando esses dois, subtraindo por 180, vai dar esse bem aqui, que é o ângulo que ele está falando lá, que é o de 75, certo? Quando você somar aí, vai dar exatamente 180. Então, esse aqui vai ser o de 75. Tá ok, pessoal? Então, o básico é isso aí. Então, qual o primeiro que a gente vai descobrir? O lado oposto do seno de 30 é 6, né? Então, 6 dividido pelo seno de 30, que é conhecido, que é meio, certo? Aí você tem esse aqui, que é o lado oposto, é o y, né? Do seno de 45. Então, y que eu quero saber pelo seno de 45, que também é conhecido. Aí tá aqui, ó, certo? Então, você vai fazer o quê? 6 dividido por meio, y dividido por raiz de 2 sobre 2. De novo, corta esses dois, que estão no dois lados da igualdade. Então, você vai ter o quê? Vai multiplicar esse raiz de 2 vezes 6. Então, quem é meu y? 6 raiz de 2. Tá bom? 6 raiz de 2 é meu y. Pronto. Então, já o meu y, eu vou descobrir agora o meu x. Né? Descobrir o meu x. Aí, quanto é que vale mesmo esse ângulo aqui? A gente vai fazer aqui, ó. 180 e 45 mais 30. Aí você vai subtrair com 180, vai dar 105. Então, esse ângulo aqui é 105. 105. A gente vai usar esse ângulo aqui de 105 na lei dos seno, beleza? Então, temos que x, que eu quero saber, dividido por seno de 105, é igual a 6 dividido aqui pelo seno de 30, tá bom? Aí, lembra aquela história da jogadazinha do 105, né? Então, como o seno de 105 é igual ao seno de 180 menos 105, que é igual ao seno de 75. É uma jogada, pessoal, para vocês verem como é que é, né? O seno de 105, né, que é igual ao seno de 180 menos 105, que é igual ao seno de 75. Só é para dizer que o seno de 105 é igual ao seno de 75. Por isso que ele deu aqui a jogada, ó, tá vendo? Ele dá por tabela, como diz a história. Que ele devia dar logo o seno de 105. Mas ele não queria dar para vocês a jogada de que o seno de 105 é igual ao seno de 75. Ele quer que você descubra isso pelas propriedades, né? Então, que o seno de 105 é igual ao seno de 180 menos 105, que dá igual ao seno de 75. Né? Só para isso mesmo, só para dificultar a nossa vida. Mas eu já tinha dado a jogada para vocês que a gente ia usar isso aí. Então, o seno de 75, a gente já sabe que é raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Então, você quer saber que o x, ó, por essa expressão, igual a 6, 1 meio, né, que é o seno de 30 graus. Não dá mais para cancelar o 2 com 2, a gente vai ter que fazer essas continhas mesmo todas direitinho, né? Então, você vai pegar aqui, ó, eu vou fazê-la bem gradativamente para vocês entenderem, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar só esse 4 aqui, ó, se vocês quiserem, divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 4 vai lá para cima. Então, fica 4x dividido por raiz de 2 mais raiz de 6. É esse aqui, ó. Esse 4 foi lá para cima. Né? E esse 2 vai lá para cima também. Então, você vai ter o quê? Que raiz de 2 mais raiz de 6. Né? E aqui, ó, 2 vezes 6, 12. Então, 4x sobre essa expressão igual a 12. Aí, agora é a jogada, né? Jogada de mestre para resolver o nosso problema. Então, você vai pegar essa soma aqui, vai jogar para o outro lado, né, multiplicando por 12. Né? E esse 4 vai dividir o 12. Então, 4 por 12, ou 12 por 4, dá 3. Então, você vai ter o quê? Que o x vai ser 3 raiz de 2 mais raiz de 6. Certo? Aí, fechou aí
porque você não tem como, a não ser que você pegasse a parte decimal, que a gente não vai precisar, tá bom? E a nossa questão 4, essa questão 4 aí, parecidíssima com a nossa questão lá do início, lá dos portões, né? Um proprietário de um terreno deseja conhecer a distância entre suas casas ao nascer, e a nascente de um rio. O caminho da casa nascente, porém, é difícil acesso a partir da frente da casa e com o auxílio de um teodolito. Para quem não sabe, um teodolito é um dispositivo que trabalha a parte visual com o ângulo. E aí você tem um instrumento, para quem trabalha, por exemplo, com medição de terreno, estradas, ele usa muito esse dispositivo para estar trabalhando as distâncias em relação aos ângulos de visualidade, né, que é observar. Ele é ótimo para calcular essas partes aí e ter uma noção de distância em linha reta. Então, caminhou, então, 420 metros em linha reta até o pomar, onde mirou, né, a nascente do rio, segundo um ângulo de 64 graus. Quantos metros separam a sua casa à nascente? Ou seja, não dá para ele fazer linha reta isso aqui, então o que é que ele faz? Né? Ele pega, vem caminhando até aqui, aí descobre esse caminho aqui, essa medida aqui, e aí, com isso, por tabela, eu descubro essa que não dava para fazer a pé. É uma jogada bem interessante, né, de se querer fazer aí uma medição de um terreno irregular usando um terreno que dê para caminhar. Aí você descobre a linha reta do outro terreno. Isso é muito usado aí nesses trabalhadores de obra de estradas. Então vamos lá. Aqui aparentemente não tem dificuldade, certo? Qual o lado oposto ao ângulo de 60 graus? É o que eu quero saber, é o meu X. Qual é o lado oposto do seno de 48? Esse lado aqui, ó, que ele caminhou, né? Isso aqui. Mas ele dá para saber esse ângulo aqui? Dá, não dá? Dá para descobrir esse ângulo aqui, né? Se eu tenho 64 mais 48, subtrai por 180, eu vou ter esse aqui, que é 68. Pronto. Nem precisa eu caminhar esse outro aqui, ó. Olha só como é massa essa ideia, gente, ó. Massa demais. Esse aqui não dá para me caminhar, mas eu consegui caminhar daqui para cá. E aí eu fiz aqui os 420 passos. Então, com essa informação, eu consigo aqui ver esse ângulo. Aí eu consigo descobrir, né, esse ângulo lá que eu vou ter. Então, vocês vão ter o quê? 420 por esse ângulo, né, que se formou um triângulo retângulo aqui, ou um triângulo qualquer. Então, 420 dividido pelo seno de 68. Aí o que eu quero saber é o x pelo seno do que eu medi lá no teodolito, 64. Né? Então, esses dois senos aqui são valores conhecidos. Né? Sempre vai ser dado no problema para vocês. Que é o seno de 64, 0,89879. Seno de 68, 0,92718. Então, aqui você vai pegar esse 420 dividir por esse valor e depois multiplicar por esse valor aqui. Então, ele vai dar aproximadamente 407. Ou seja, esse valor aqui é de 407. Ok? Bem interessante essa jogada. A gente vai encerrar, né, com essa questão aqui. Aqui já cai aquela parte que eu falei para vocês que a gente vai precisar estar usando lá das relaçõezinhas, né, para a gente tomar muito cuidado. Então, determine a medida X do ângulo MNP, certo? Então, você vai ter o quê? Aqui, ó, 45, né? O lado oposto, raiz de 2 sobre 2. 5, aí você tem esse ângulo aqui, certo? Eu não sei quem é, vou ter que descobrir. E o X, né? É um ângulo. E ele quer esse ângulo X. Olha só que é uma charada, certo? Então, vamos lá. Então, como eu já sei que esse lado aqui é a raiz de 2 sobre 2, e aqui é o seno de 45, aí você vai escrever aqui, ó. Então, você vai ter
5 raiz de 2, 145. Né? E aqui você vai ter o quê? Esse lado oposto aqui, ó. Esse lado oposto. E aqui, que é o ângulo alfa, que eu não sei quem é, vou chamar de alfa. E o lado, que é 5. Então, 5 seno do alfa, que eu não conheço. Então, você vai ter o quê? Esse 5 corta com esse 5, que é dos dois lados. Aí, o 145 é a raiz de 2 sobre 2, né? Aqui ele não cortou ainda, mas vai precisar cortar, né? Então, você vai ter o quê? Que o 5 sobre... Ah, porque ele quis aqui fazer outra coisa, mas nem precisava. Aqui é muito mais fácil do que eu ia fazer. Mas vamos manter aqui o jeito dele, né? Ele manteve aqui o 5, né? Aí ele só fez fazer o cruz-creto, né? Então, o 5 sobre seno de alfa é igual a 10, né? Esse 2 aqui foi para lá multiplicando, tu cancelou em cima e embaixo aqui as raízes de 2, né? Então, esse 2 vai para cima multiplicando, fica 10. Então, você vai ficar o quê? 5 sobre seno de alfa igual a 10. Aí, esse vem para cá multiplicando. Então, fica 2. Então, quando você inverter aqui o seno, então o seno de alfa fica meio. Então, eu já sei que alfa é igual a 30 graus. Então, isso aqui, ó, só para descobrir que o alfa é de 30 graus. 30 graus. Como ele quer saber o valor do x, o ângulo do x, o que eu sei é que se eu somar 30 e 45 e subtrair por 180, eu vou descobrir o x, né? Então, quem é o x? 180 menos 30 menos 45 dá 105. É o que ele quer aqui na questão, 105. Isso aqui ainda foi mais fácil do que eu imaginava. 105. Observe que tem muita coisinha para a gente fazer, né? Só nessa parte aqui da lei de seno. E aí, até a próxima. Tá bom, pessoal? Então, hoje vai ficar em cima somente disso. Tá ok? Aí é só partir para o abraço. Ok? Então, vocês podem já começar a trabalhar em cima disso, pessoal. Deixa eu parar aqui a gravação.